Senhor Jesus Cristo. Nos dedos saber o Espírito, conheçamos assim a esperança, a qual nos chamou como herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Mais uma vez acolho a todos nesta manhã de domingo, povo fiel que está aqui, participando da Santa Missa, os que participam, nos acompanhando pelas redes sociais. Nossa missa é transmitida, então tem muitos que acompanham, que rezam com a gente também. Uma saudação especial, assim como a palavra, a Bíblia, a nossa Bíblia foi abençoada no início, sejam abençoadas as Bíblias que temos em nossas casas, também de vocês que acompanham pelas redes sociais. A Bíblia é fundamental. Na nossa liturgia, a gente olhando aqui para esse presbitério, adaptado, nesse espaço, temos a mesa da refeição, que é a mesa eucarística, e temos aqui a mesa da palavra. Palavra e Eucaristia, Eucaristia e palavra. É a base que nos sustenta. São grandes pilares. São dois grandes momentos, os mais importantes. Temos outros momentos também, mas esse momento da palavra é bonito demais, é importante demais, e o objetivo é saciar nossa fome e a nossa sede. Nós que temos fome e sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus. Como precisamos do alimento maior que é o próprio Jesus na Eucaristia, e como nós devemos buscar esse alimento sempre. Quando a gente não comunga, a gente se sente fraco, frágil. Precisamos nos alimentar da palavra e da Eucaristia sempre, como bons cristãos católicos.
nós queremos, neste mês de setembro, destacar a palavra, para que a gente assuma para valer, ouvir e estudar sempre a palavra de Deus, que a gente assuma para valer como bons católicos. Queremos incentivar ainda mais. Vocês sabem que a gente destaca sempre a palavra, né? Nas nossas celebrações, nas nossas missas, destacamos muito a palavra, mas queremos intensificar, porque cada um e cada uma precisa ter esse contato íntimo com a palavra, que todos tenham a Bíblia, mas não como um amuleto, não é em casa, mas a Bíblia para que ela seja lida. E quando ela está sendo proclamada, que estejamos atentos ouvindo a palavra do nosso Deus, que nós temos na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, do primeiro ao último livro da Bíblia. Nós temos um Deus que nos ama muito. E temos um povo que deve responder a esse amor de Deus também com amor. E na Bíblia nós temos essa relação de amor entre Deus e nós. Deus nos amando e agindo sempre em favor do seu povo ao longo da história. É o que nós temos, relacionamento de Deus com a gente, da gente com Deus. Deus que nos ama, Deus que é fiel, e nós que falhamos muito com Deus, nós que não amamos como deveríamos amar, nós que não somos fiéis como deveríamos ser fiéis, nós falhamos muito, mas Deus nunca desistiu. É isso que a gente tem na Bíblia, um Deus que não desiste da gente. Em diversas situações e ao longo da história, Deus agindo. Então nós temos a Bíblia, e a Bíblia existe justamente para ser essa inspiração para que a gente viva hoje essa relação de amor com o nosso Deus. Então essa história que a gente tem, do Gênesis ao Apocalipse, continua na vida da igreja. Por isso que a Bíblia é importante para nós, para que caminhando com fé, nos reunindo, tenhamos a Bíblia em destaque. E nós precisamos ler, estudar, meditar, rezar, praticar, avaliar a nossa caminhada. O objetivo da palavra de Deus é nos fazer novas criaturas. Neste ano a igreja nos pede a leitura, o estudo da carta aos Efésios. Está no Novo Testamento, já bem no finalzinho da Bíblia, nós temos a carta de Paulo aos Efésios, ao povo lá de Éfeso. Ele escreve para essa comunidade de Éfeso, aos Efésios, e essa mesma carta serve para nós aqui, no nosso lugar, para a nossa caminhada. O objetivo é fazer com que nos tornemos pessoas novas, melhores. O que ele fala para o povo de lá, fala para a gente também. Precisamos, a partir da nossa vivência, da convivência, nas nossas comunidades, precisamos buscar, assim, nos tornarmos pessoas melhores, novas criaturas, uma nova humanidade. Então, fica esse dever de casa para todos nós, ao longo de todo esse mês, o estudo da carta aos Efésios, é dever de casa. No finalzinho de setembro, vai ter o Enem bíblico, né? Precisamos ler bastante, conhecer mais, para a gente viver melhor, para a gente amar mais. Então fica esse dever de casa para nós, nesse mês da Bíblia de 2023. Jeremias, na primeira leitura de hoje, ele fala: a palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha. O que Jeremias está querendo dizer com isso? A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha. Então vamos ver o texto. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Ele fala que Deus seduziu ele, e ele se deixou seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro. Todos zombam de mim, ficam rindo de mim. Porque eu me abri, porque eu me deixei seduzir. Ele está falando de Deus na vida dele, e como ele aceitou Deus na vida dele, e que isso se tornou motivo de irrisão,
de zombaria. As pessoas estavam zombando dele, rindo dele, porque ele aceitou Deus na vida dele. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade, invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Olha, aquele moço lá vive pregando, vive falando isso, falando aquilo. Na palavra, Jeremias exercitando a profecia, um grande mensageiro de Deus, e as pessoas ficavam rindo dele, zombando dele. E ele diz: disse comigo, não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais, e em nome dele. Senti então dentro de mim um fogo ardente, a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar. Ele diz que não foi fácil para ele viver o que Deus propôs. Não foi fácil, justamente por conta da perseguição, dessas zombarias. E a gente sabe que infelizmente tem muitos com tanta maldade no coração e ficam atacando quem aceita a Deus, quem caminha com Deus. Os jovens nas universidades, os jovens cristãos católicos que estão lá, os outros que não são ficam rindo, criticando. Ah, é beato, é beata, fica andando atrás de padre, fica andando atrás, né? São papa-hóstias. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Está sempre lá na igreja, não faz outra coisa na vida. Como às vezes também nós vivenciamos aquilo que Jeremias viveu, né? Cada um com a sua história, mas quantas vezes ficam zombando da gente, rindo da gente. São aqueles que não conhecem a palavra de Deus e não sabem como ela transforma a vida da gente, nos inspira e motiva a pregarmos, a praticarmos, a fazermos o bem. Não compreendem e ficam atacando, que só o que eles acreditam é que vale, o que nós acreditamos não vale. É um grande desafio, viver a palavra, praticar a palavra é um grande desafio. Mas nós não podemos desanimar, temos que seguir em frente, temos que continuar acreditando e trabalhando e pregando a palavra de Deus. Ai de mim se eu não pregar, ai de mim se eu não evangelizar, se eu não levar o evangelho, ai de mim se eu não viver o evangelho, se eu não praticar o evangelho, ai de mim. E eu creio que, ouvindo a palavra, acolhendo a palavra, me alimentando da palavra, da Eucaristia, na convivência na igreja, eu tenho certeza que isso me ajuda muito, me ilumina muito. E eu tenho trilhado num caminho bom a partir do momento que eu coloquei os pés na igreja, que eu comecei a conhecer um pouquinho mais a palavra de Deus, quando eu comecei a comungar, como eu estou me tornando uma pessoa nova e melhor, vindo à igreja, rezando sempre, com fidelidade, todo domingo, durante a semana nos encontros, como isso tem feito bem para mim. E eu quero levar essa mensagem para todos, mesmo que fiquem rindo de mim, zombando de mim, eu vou continuar, eu não vou desanimar. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Oferecimento, oferecei-vos em sacrifício vivo, ouvimos de Paulo aos Romanos. Pela misericórdia de Deus eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. É a partir do conhecimento da palavra que nós vamos nos tornar essas pessoas novas,
que vamos reorganizar a vida, que vamos tomar e dar um novo rumo na vida, na caminhada da gente. É conhecendo a palavra, o que Deus tem de proposta, de projeto para nós. É assim. Sabemos que para a gente poder seguir com fidelidade, com perseverança, precisamos de renúncias. Renunciar. Para estar aqui agora de manhã, vocês deixaram algumas coisas de lado, outras possibilidades para estar aqui. Poderíamos todos nós estar fazendo outras coisas agora, ou dormindo, ou indo na feira, ou fazendo outras coisas, mas nós decidimos, não, eu vou à igreja, eu vou à missa. Então nós renunciamos a algumas coisas. Esse é o momento da minha missa, eu vou lá. Depois dá tempo para fazer outras coisas. Depois dá tempo. O problema é que alguns pensam assim, depois eu vou. Depois eu vou. Vai deixando para depois o que deve estar em primeiro lugar. Porque depois vem as outras coisas. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar. E como é importante esse momento, nos motiva. Depois, saindo daqui, a gente vai para a feira, a gente vai para... Mas esse momento de Deus é fundamental para nós. Escolhas nós devemos fazer ao longo da nossa caminhada. Quando alguém decide se casar, o homem que se decide se casar, encontrou a amada, ele poderia ter ficado e continuado a sua caminhada, vivenciando outras experiências, mas ele decidiu de ficar com aquela pessoa. Então, a renúncia das demais para ficar com aquela pérola preciosa. A mesma coisa uma mulher quando encontra o amado. Ela renuncia às outras possibilidades de outros homens para ficar com o seu amado. São as renúncias. E nós queremos escolher o que é bom e o que agrada a Deus. Para isso, temos que renunciar a tudo aquilo que nos impede de viver essa bonita relação de amor com o nosso Deus e entre nós também. Então, para seguir Jesus, e ele diz isso, é preciso deixar algumas coisas para trás e trilhar um caminho novo. E ele vai nos indicar, ou mesmo, ele vai nos conduzir, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E o objetivo é nos levar um dia para a casa do Pai. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a vivenciarmos a palavra e caminharmos como irmãos na nossa comunidade de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.